Eu agradeço muito a Deus por estar aqui. Glória a Deus, Deus honrou os irmãos, está uma bênção aqui. Eu falei com a Stephanie, né? Deus é muito fiel na vida dos irmãos e é daqui para maior. A glória de Deus. Amém. Quero agradecer ao bispo Joilson pelo convite, né, a toda a igreja, a todos os obreiros, né, enfim, esses comentários, né, todos vocês, a Stephanie também está me acompanhando. Deus na minha vida. Eu amo muito ela. É a bênção de Deus. Amém, igreja? Amém! Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Gênesis, capítulo 26. Louvado é a tua palavra, Senhor. Receba aí, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. E o versículo de número 12. Gênesis, capítulo 26. O versículo 12. Quando acharam, diga amém. Amém! E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu seu varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço. Olha que extraordinário. De maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou, repita comigo, cavou. Cavou! Tá fraco, diga cavou. Cavou! Os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Glória a Deus. Amém? Amém! Vamos só assento em nome de Jesus. Louvado seja Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Te amo. Meus irmãos, a história de Abraão, ela é incrível, porque é uma história que nos dá o exemplo de fé e de ânimo. A Bíblia diz que Deus vai até Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus é lindo, Deus é lindo. E é incrível, né? Porque ele sai sem saber aonde iria ir. Mas ele confia na voz que chamou para ele sair da casa dele. Só que Deus não fala para Abraão somente assim: sai da sua terra. Não. Deus fala: sai da tua terra e sai do meio da sua parentela. Pedro, Deus por si só não podia abençoar Abraão na terra onde ele estava? Sim. Porque Deus não se limita ao lugar. Deus não se limita a lugar nenhum. O mesmo Deus que te abençoa num lugar grande é o mesmo Deus que te abençoa num lugar pequeno. Aleluia! Deus não se limita a local, mas Deus se limita às pessoas. Quando Deus fala assim: Abraão, sai da sua terra, Deus estava falando assim: Abraão, sai do local que você está. Aí Deus vai revelar o motivo que estava corrompendo Abraão, que era a sua parentela. Ou seja, não adianta você separar de um local e você levar pessoas com você. Você primeiro tem que separar de locais e você tem que abandonar certas pessoas. Glória a Deus, Por mais que doa, é necessário você tirar algumas pessoas do seu convívio. Obrigado,
Pai. E assim foi com Abraão. Abraão sai da sua terra, ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai fazer a vontade de Deus, ele vai fazer a vontade do Senhor. E já com a idade de 99 anos, e Sara com 89 anos de idade, Deus vai falar assim: Abraão, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Olha que incrível. Deus chega no último segundo. Deus chega nos 45 do segundo tempo. E fala: Abraão, você vai ter um filho. Mas Senhor, eu já sou velho, minha mulher é avançada em idade. Pois é. Deus não se limita à sua situação e nem à sua crise. Quando Deus te promete algo, Ele se responsabiliza pelo que Ele está te prometendo. Obrigado, Pai. Aí você fala assim: não, a promessa é grande, mas o local que eu estou é pequeno. Mas o seu Deus é grande também. Aleluia. Deus nunca vai prometer algo para você que está em torno das suas mãos. Deus nunca vai prometer algo para você que as suas mãos podem realizar. Deus sempre vai prometer algo a mais daquilo que você consegue fazer e realizar. Porque era muito fácil Deus falar assim para Abraão com 20 anos de idade e Sara com 18 anos de idade, falar assim: não, vocês vão ter um filho. Isso é lógico. Isso é muito fácil Deus falar, porque é lógico isso. Eles são novos, Sara é nova, mas Deus chega para um homem de 99 anos de idade e uma mulher de 89 anos de idade, e além disso é estéril, e fala assim: você vai ter um filho. Para que no final Abraão e Sara não falem assim: não, foi pelo fruto, foi a gente se deitou e teve o filho. Não, foi o próprio Deus que realizou essa promessa. E não foi diferente na vida de Abraão. Que eu creio, Pai. Aleluia. Glória a Deus. E Abraão vai ter ali Isaac. Glória a Deus. E quando Isaac cresce, a Bíblia diz que Abraão tinha um costume. Pedro, qual é o costume? O costume de sempre sacrificar ao Senhor. Olha aí, sacrifício. Ele tinha o costume de levantar um altar ao Senhor. Olha aí. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Deus vai dar Isaac para Abraão, não ele mais sacrifica, ele não mais levanta o altar ao Senhor. E parece muitos crentes no dia de hoje, quando está na prova, fala: Deus me abençoa, Deus abre as portas, Deus me dá um carro, Deus me dá uma moto. Aí depois que Deus dá, não ora mais, não jejua mais, não lê mais a palavra, não sobe mais no monte. Parece muitos crentes. Aí Deus vai chegar para Abraão, para provar Abraão e ver que Abraão verdadeiramente ama a Deus. Vai falar assim: Abraão, dá o seu filho, o seu único filho, sacrifica ele para mim. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus. É maravilhoso. Deus sim fala para Saul: não adianta nada você sacrificar se você não tiver obediência. Mas Deus ama sacrifício no altar dele. Deus ama sacrifício. Os macumbeiros, irmão, sacrificam. Os macumbeiros ficam a madrugada inteira fazendo macumba e a gente não consegue passar uma madrugada na presença dele. Verdade. Pessoas lá fora sacrificam mais do que os crentes daqui dentro. Deus ama sacrifício, quer ver? Olha o que a Bíblia vai dizer na passagem a qual está dizendo que Salomão foi rei. A Bíblia vai dizer que quando Salomão assume o trono de Israel, ele vai tomar uma atitude. Ele vai subir no monte e vai sacrificar 1000 bois para o Senhor. Ninguém tinha tomado aquela atitude. A Bíblia vai dizer que na mesma noite Deus vai aparecer a Salomão e vai falar assim: olha, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele vai pedir sabedoria. E no livro de Reis diz: ninguém foi como Salomão. Ninguém teve mais dinheiro do que Salomão. Sabe por que ninguém foi como Salomão? Porque ele entregou aquilo que ninguém tinha entregado. Quer ser o que ninguém foi na presença de Deus? E entrega aquilo que ninguém entregou no altar dele. Glória a Deus, aleluia, Pai. Isso é sacrifício. Aleluia. E Abraão, ali no momento que ele ia sacrificar Isaac, Deus parou o sacrifício dele e falou: olha, não precisa. É provado que você verdadeiramente me ama. E a Bíblia diz que Isaac vai crescer. Isaac vai ter filhos. Isaac vai se casar com Rebeca. E diz a palavra de Deus
que ele vai constituir uma família. Agora ele tem filhos chamados Jacó e Esaú. E ele vai ter a sua própria história. E o que me chama a atenção nesse texto que eu acabei de ler é que quando Isaac agora, a Bíblia vai dizer que ele está na terra de Canaã. E quando ele está na terra de Canaã, vai ter uma crise nessa terra. A Bíblia diz que todo mundo agora vai passar por uma crise. Todo mundo agora vai ter fome naquela terra. Deus vai fazer questão de mandar essa crise na terra de Canaã. E foram nos mesmos dias de Abraão. Só que me chama a atenção é que quando a crise vai vir, ele vai se movimentar. Ele não vai ficar parado. Ele vai se movimentar. E a Bíblia vai dizer que ele vai descer numa terra chamada Gerar. Repita comigo, Gerar. Gerar. Tá fraco? Diga Gerar. Gerar. Quando ele desce nessa terra, Isaac está em Gerar. Mas a cabeça dele está no Egito. E ele quer descer no Egito. Olha aí, ô glória! Só que quando ele vai querer descer para o Egito, Deus vai intervir e falar: não, fica aonde eu te disser. Começa a pregar aqui agora. A Bíblia vai dizer assim, que Deus fala assim: fica onde eu te mandar, Isaac. Na cabeça dele ele vai falar assim: não, eu vou para o Egito, porque é a maior potência mundial. E aonde vem uma crise na sua terra, todo mundo vai para o Egito. Abraão foi para o Egito, eu vou para o Egito também. Olha aí. Olha atrás. Aleluia, eu vou falar. Jesus! Deus quer viver uma história exclusivamente com você. Isaac está dizendo assim como meu pai Abraão desceu, eu vou descer também. Porque ele quer fazer a mesma coisa que Abraão está fazendo. Só que Deus vai intervir e vai falar assim: não, Isaac, não precisa você descer. Fica aonde eu te disser. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de mais um Pedro. Deus não precisa de mais uma Stephanie. Deus não precisa de mais um bispo de hoje. Não. Deus vai usar você naquilo que você tem. Não precisa você querer repetir a história de ninguém. Mas Pedro, fulano seguiu a mesma história. Fulano seguiu o mesmo caminho. Deixa fulano. Fulano é fulano. Você é você. Deus vai ter uma caminhada com você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Vai ter a pessoa que está do seu lado. Deus. Deus. Diga Deus. Deus. Quer ter uma história com você. Fala Deus. Deus. Quer ter um ministério com você. O ministério com você. Tem gente que vai pregar, mas tem gente que vai cantar. Tem gente que vai servir uma água. Tem gente que vai pregar na rua. Tem gente que vai pregar no altar. Cada um tem um ministério. Cada um tem um chamado. Ei, olhe pra cá. Não precisa você ter inveja. Ah, a irmã prega desse jeito. Ah, o irmão prega desse jeito. Deixa o irmão pra lá. Deus vai usar você conforme aquilo que você tem. Aleluia. A um o Senhor deu 5, a outro o Senhor deu 2, e a outro o Senhor deu 1. Pega o detalhe. Cada um segundo a sua capacidade. Ei, o Senhor não deu todos igualmente, mas deu. Verdade, meu pai. Sabe por quê? Obrigada, Muitas pessoas vão deixar de ir para o céu porque falam assim: não, eu queria pregar dessa forma, eu queria pregar desse jeito. Povo. Ah. Jesus está na casa, Senhor. Eu vou falar. Obrigado, pai. Pai, fala. Deus é Eu vou falar. Mesmo que seja pouco aquilo que você tem, use na obra. Obrigado, pai. Oh, Deus. É porque olha que interessante. Aquele que tinha 5 tinha mais responsabilidade do que aquele que tinha 1. Mas ele tem mais responsabilidade e ele vai granjear mais 5. E não é porque aquele que tem menos capacidade, menos responsabilidade, o Senhor não cobrou. O Senhor no final falou assim, porque ele foi lá e escondeu o talento dele e falou assim: servo mau, negligente. Por esconder o talento que ele tinha. É forte. Percebe que não tem muita gente hoje assim? Aleluia, pai. Em vez de... eu vou falar. Pode falar. Tem gente que almeja o grande, mas não valoriza o pequeno. E Deus está dizendo: enquanto você não valorizar o pequeno, você nunca vai ter, mano. Glória a Deus. Enquanto
Enquanto você não valorizar o pouco que você tem, você nunca vai ter muito. Enquanto você não valorizar aquilo que você tem, Pedro, mas eu desafio, não tem problema. Davi tinha 5 pedrinhas de um alforje de pastor. Quem olhava para Davi falava assim: com esse instrumento aí, será que vai ganhar Golias? Mas Davi sabia da sua responsabilidade. Ele falou assim: é pouco, mas em nome do Senhor dos Exércitos, esse gigante vai cair por terra. Quem está sentindo a presença de Jesus nessa é pouco, mas fala um Senhor na frente que o gigante ficar por terra. Ele falou: é pouco que eu tenho, mas eu não vou em nome de ninguém, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí, Isaac estava pensando assim: não, assim como o meu pai Abraão foi pro Egito, eu falou: não, fica na terra que eu te disser, porque cada um tem uma história com Deus. Tô entendendo, Deus. Aleluia, eu sinto a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia, papai. Aí, primeiro, Deus falou assim: não desce porque eu quero que você tenha uma história comigo. Segundo, Deus quer que você tenha prioridade na presença dele. É, Jesus, olha aí. A gente tem prioridade para tantas coisas, menos para Deus. É, dessa maneira. A gente está que nem Marta. Marta. Tantas coisas você ocupa, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual nunca vai ser tirada dela. Tem gente que escolhe tanta coisa. Coloque Deus como prioridade, que Deus vai cuidar de você. Aí, olha o que a Bíblia diz: que Deus vai falar assim: fica na terra que eu te disser. Essa terra mesmo eu te abençoarei. Eita, Jesus. E multiplicarei, te farei grande nessa terra. Mas Pedro era uma terra que não tinha fruto, não dava fruto, que você semeava e não dava fruto. Mas Isaac tinha as promessas de Deus na vida dele. Aí a Bíblia vai dizer que Isaac vai habitar nessa terra e um servo, Abimeleque, vai falar: essa é a sua esposa? Ele vai falar: não, não é minha esposa não. Aí Abimeleque vai tomar a esposa, vai falar assim: não, você é solteiro então. Ele vai falar: não, sou solteiro. Essa aí é uma prima minha. Aí a Bíblia vai dizer que Abimeleque vai bater o olho na janela e vai ver Isaac e Rebeca brincando. Não pegou? Aonde você for, irmão, você vai ser observado. Olha aí, pai. Aí a Bíblia diz assim que Aleluia. ele vai chamar Isaac e Rebeca e vai falar assim: ninguém vai tocar em você, ninguém vai mexer em você. Aí eles vão voltar para suas casas, vão voltar para os seus lares. E a Bíblia vai dizer que ele vai ter uma atitude de fé. Pedro, qual é essa atitude? Ele vai semear naquela terra. Glória a Deus, Mas ele não tem as promessas se você não tem atitude. Ele tem a promessa que Deus ia fazer ele grande. E por isso ele vai semear. E quando a Bíblia diz que ele semeia, naquele mesmo ano ele vai colher 100 vezes mais. Amém, Senhor, eu creio. Aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Deus está dizendo: tem essa atitude ousada nessa noite, semeia na obra, semeia na casa de Deus, faça um voto na presença de Deus. Mas Pedro, a gente está vivendo numa crise, e quem disse que Deus depende ou se limita à crise que você está vivendo para ir trabalhar? Não importa a crise que você está, se você tem uma atitude de fé na presença dele, ele vai honrar segundo a fé que você tem. Aí a Bíblia vai dizer que ele semeia, e naquele mesmo ano ele vai colher 100 vezes mais. Pega se quiser. Através da sua semeadura, Deus vai fazer você colher 100 vezes mais. Eu creio, Deus. Aleluia. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele está crescendo. Ele semeia numa terra que não dá fruto. Ele tem uma atitude ousada. E a Bíblia vai dizer que ele vai crescer. E quando ele está crescendo, quem é que vai invejar ele? Os filisteus. olha aí. Quando Isaac chegou, ninguém tinha inveja dele. Agora, quando Isaac começou a crescer, a Bíblia diz: e os filisteus começaram a invejar Isaac. Se tu não decorar isso aqui, eu vou parar. Estão se levantando contra a sua vida? Estão falando mal de você? Estão te